O resultado do Oscar saiu e muita gente ficou decepcionada com isso, porque queriam que o Wagner Moura ganhasse, né? E assim, eu tenho uma opinião sobre isso que talvez muita gente não vai concordar comigo. E tá tudo bem, não tem problema você não concordar comigo. Só que eu queria trazer essa questão pra gente pensar, refletir sobre o cinema brasileiro. Assim, pra ser sincero, eu nunca fui muito fã do cinema brasileiro. Desde criança, eu nasci assistindo Tropa de Elite, eu nasci assistindo Cidade de Deus, eu nasci assistindo... Eu não vou considerar Kéfera, tá? Sabe? Tropa de Elite é um filme muito bom, Cidade de Deus é um filme muito bom. Tem outros filmes também que veio do Brasil que são, cara, pra mim, absoluto cinema, de verdade. O meu problema não são esses filmes em si, o meu problema é a cultura cinema do Brasil. Mas assim, em resumo, eu já assisti Cidade de Deus, já assisti Tropa de Elite, já assisti outros filmes brasileiros, só que eles nunca me chamou a atenção, sabe? Nunca brilhou os meus olhos essa parada. Pra mim, o que eu mais gostei são filmes mais internacionais. Ah, mas Gustavo, você não é a favor dos filmes brasileiros, ou sei lá. Não, é porque eu só não gosto. É isso, entendeu? Porque pra mim, o que parece, pelo menos desde criança assistindo e consumindo os filmes brasileiros, eu não vou dizer que são todos, mas que, em resumo, esses filmes brasileiros é literalmente crime, prostituição, sexualidade, sabe? Tipo, mano, o filme que mais chega perto de eu chegar a gostar e tudo mais é o filme Minha Mãe é uma Peça. Pra mim, esse filme aí é muito bom. Mas, sei lá, ao mesmo tempo que é bom, não é um filme que eu ficaria assistindo, sabe? É cansativo, a comédia também é cansativa, sei lá, né? Mas o filme é muito bom, tá? É um filme muito bom. É eu que sou chato, meu. Eu que sou... Um filme muito legal também é o filme do Alto da Compadecida. Assim, pra mim é um filme legal, é um filme que, tipo assim, eu assistiria uma vez e nunca mais. Mas é um filme legal, tipo assim, eu não me arrependo de ter assistido. Mas não é não é o meu gosto, sabe? Não é um tipo de filme que é o meu gosto de assistir mais de uma vez. E eu entendo isso, eu entendo que o cinema brasileiro sempre tenta refletir com uma crítica de uma sociedade. Então, Tropa de Elite trouxe essa ideia, né, de crime, Cidade de Deus também, para trazer um senso de responsabilidade, sabe? De que essas questões sociais em que o Brasil normalmente tem... E assim, o Brasil, ele entrega uma parada muito crua, sabe? Você vê Cidade de Deus, você vê Tropa de Elite, eles não têm medo de mostrar a realidade que existe no Brasil. Os caras não têm medo. Então eles mostram de verdade a violência, eles mostram de verdade o crime. Porque assim, se você olhar lá pra fora, o Brasil ele é reconhecido como o país do futebol, do carnaval e da praia, sabe? De mulher, que é fácil, é uma parada, não é muito legal um país ser reconhecido dessa maneira, sabe? E eu acredito que esses filmes que eu citei, né, é uma forma de mostrar a realidade em que o Brasil vive. Provavelmente é uma crítica, né? É uma crítica de mostrar que isso aqui não é normal, que isso aqui precisa ser mudado, precisa ser desenvolvido de maneira melhor, precisa ser debatido, e a gente aprender que essas coisas não podem ser normalizadas. Um país ser visto como um país que é cheio de crime, que é cheio de corrupção, não é legal, sabe? Não é nada legal. E a minha pergunta que fica é, será que todo mundo que assiste Cidade de Deus, Tropa de Elite e todos os outros filmes que trazem essa ideia, eles têm capacidade de entender essa crítica? Ou normalmente as pessoas consomem por puro entretenimento, que é legal, mas a ideia dos filmes não é essa. A proposta dos filmes, pelo menos eu que acredito, não seja essa, mas de mostrar uma realidade que precisa ser mudada num país. E no mundo em que a gente vive, não só o Brasil, mas, cara, internacionalmente, coisas que não deveriam ser normais, virou normal. E, sei lá, tipo assim, quando eu penso em cinema brasileiro, me vem uma sensação ruim. Mas aí sabe? A minha opinião sobre cinema brasileiro. Eu não tenho nada contra o cinema brasileiro, mas ao mesmo tempo não tenho nada a favor ao cinema brasileiro. E eu entendo que o cinema no nosso país é muito ruim em relação ao investimento. Então tem pouco investimento, assim como também tem pouco investimento na ciência, tem pouco investimento na educação, tem pouco investimento em muita coisa, na verdade, para parar para pensar. Quase não saiu essa palavra. E, novamente, não é um ódio, sabe? É uma vergonha que eu tenho sobre o Brasil, sobre o cinema brasileiro.
porque, assim, sendo muito sincero mesmo, a gente tem muita capacidade de ter um cinema muito bom, sabe? A gente tem uma capacidade muito boa, se houver investimento. Só que, ao que parece, os filmes que são lançados e que são normalmente vistos são publicados, na minha opinião, por pessoas que não deveriam ser vistas, né? No sentido de já tá bom, já tá bom, o Wagner Moura já fez os seus filmes, já ficou assim, cara, já ficou famoso, mas tipo assim, vem outros, sabe? Filmes como Tropa de Elite, em que existe o Capitão Nascimento, que quem fez foi o Wagner Moura, que participou, né, do Oscar, mostra uma realidade que muita gente prefere ignorar. Muita gente prefere viver no seu comodismo e ignorar totalmente o que está se passando no Brasil, as dificuldades em que o Brasil enfrenta, né? E de fato, eu acho que isso é muito importante. É importante observar essas preocupações que o Brasil vive e poder trazer no cinema essa forma de linguagem visual, sabe? Eu acho muito da hora. Mas uma pergunta que eu tenho e que é muito legal, sabe? Essa pergunta, na verdade, é quem deveria moldar a sociedade? Porque o que me chama muita atenção é que os filmes têm um poder muito grande, muito forte em moldar uma sociedade. Não é me gabando e não é nada, porque agora eu acho que eu vou ser um pouquinho inteligente, mas segundo o Emile Durkheim, do célebre teórico do período cientista, ele diz que a sociedade pode ser organizada por organismos vivos para apresentarem mecanismos funcionais integráveis. A sociedade, ela é como um mecanismo, e ele está vivo, né? Ele está em movimento. E os filmes, eles têm um poder muito grande nesse mecanismo. O cinema, ele tem um poder muito grande nisso. O cinema pode ensinar valores que muitas vezes as escolas não ensinam, ou que a família própria não ensina. O cinema pode mostrar realidades novas que muitas vezes a gente não pensa. Porque, por exemplo, eu assisti vendo Disney. E tem um filme na Disney que se chama Bambi, que é um cervo e tudo mais, e ele perde a mãe dele. Assim, é um filme muito antigo. Porém, é um filme que ensina que existem tragédias e que pode existir tragédias. É um filme que não ignora a tragédia, é um filme que não ignora a perda e que é normal ter perdas. E esse é o cinema. O cinema, ele ensina sobre problemas, sobre alegrias, sobre questões que a gente costuma ignorar. Esse é o cinema. O cinema mostra realidades em que muitas vezes talvez a gente ignore. E é claro que o cinema, ele não foi feito para moldar uma sociedade. Até porque sozinho ele não conseguiria fazer isso. Mas ele tem uma influência muito grande. Um exemplo disso é a época do nazismo, em que eles colocavam as caras dos judeus de uma forma grotesca para trazer uma ideia de que os judeus são feios. Mas aí fica a questão, né? Já que o cinema, por só, não pode sozinho moldar uma sociedade, o que deve, então, moldar uma sociedade? Ao meu ver, o que molda uma sociedade é a família, é a escola, é o meio em que nós estamos, sei lá, se a casa em que nós estamos é bonita, é organizada, ou se a avenida em que nós estamos é uma avenida segura e organizada. Isso molda quem nós somos. Os valores que é passado pra gente como base também molda quem nós somos. O que é ensinado pra gente desde criança molda quem nós somos. Então, o cinema sozinha não pode moldar, mas ela influencia. Mas o cinema, junto com a base da família, a base dos valores, a base da fé, a base das escolas e tudo mais, isso tudo pode se, então, moldar uma pessoa, ou uma sociedade. Ou, como diz o Emile Durkheim, um organismo vivo. Porque, de fato, o cinema mostra o que já existe, mas ela também pode influenciar. Só que sozinha, o cinema não pode sustentar uma sociedade. Então, se o cinema brasileiro ela só representa, não estou dizendo que ela só faz isso, mas se ela só faz isso, isso não vai mudar o Brasil por si só. Porque o que muda o Brasil são outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto falta disso. Sabe? Eu, Gustavo, sinto falta de um cinema brasileiro um pouco mais, sabe, tipo assim, equilibrado. Não só falando de crime, não só falando sobre essas questões, não só falando de um humor brasileiro, só que não é o meu tipo de humor brasileiro. Porque assim como o Brasil, ele é um país em que existem muitas diferenças, no Brasil tem preto, tem pardo, tem branco, enfim.
tem vários gostos, tem várias formas de linguagem. Tem um cara que fala piá, tem um cara que fala cria, tem um cara que fala, sei lá, tô ligado. Tem várias gírias, né, de que nós temos como uma linguagem que mostra que o Brasil é um Brasil muito diversificado. E o que me parece é que muitas vezes parece que o cinema mostra um Brasil feio. E esse é o problema para mim. É quando o cinema mostra só o lado feio da realidade e não a coisa bonita. E eu não estou generalizando, não estou dizendo que o cinema brasileiro só mostra isso. Não, mas que para mim parece isso. Para mim parece que muitas vezes é mostrado dessa forma. E é por isso que talvez eu perca a vontade de assistir filmes brasileiros. Porque para mim a sociedade precisa de dois lados. Um que mostra o caminho que nós devemos ir e um que mostra o caminho que nós estamos. Porque se faltar um dos dois, ela acaba se perdendo. A sociedade ela precisa de um ponto, de entender aonde ela está e para onde ela quer chegar. E o cinema precisa fazer parte desse processo. Agora, uma pergunta que eu faço para você, que também serve para mim. Se eu tivesse condições e tivesse influência, qual filme eu construiria? Qual narração, qual enredo eu faria? Um que denuncia, um que inspira ou os dois ao mesmo tempo? Mas enfim, se você gosta desses tipos de conversas, se você gosta desse tipo de tema, me segue para mais, acompanha mais meus vídeos, tem mais vídeos aí que eu vou postar, tem alguns shorts que eu tô postando basicamente todo dia, então fique por dentro, tá? Das novidades, e é isso, até a próxima.